recebendo aqui no estúdio, e eu dizia para ele que é difícil este feito, eu considero que é um feito, que é trazer o deputado estadual Wilson Brandão para uma entrevista no estúdio. O deputado Wilson Brandão, um deputado que tem, como eu disse na abertura, sua história já marcada na política piauiense. O pai dele também, vamos falar sobre o pai dele daqui a pouco também. E o deputado estadual já anunciou que não vai concorrer à reeleição e que deu a sua contribuição e vai seguir agora outros projetos. Mas é importante que pessoas como o deputado estadual Wilson Brandão façam esse balanço, essa retrospectiva do que foi feito durante a sua participação na vida pública. Deputado, obrigado pela participação, prazer recebê-lo aqui. Prazer, Druzan. Fico muito feliz de poder estar aqui com você, aqui na TV O Dia, e naturalmente falando com seus telespectadores. Deputado, eu queria, antes da gente falar do deputado Wilson Brandão, falar do seu pai. Porque seu pai tem muita gente desconhece, mas ele tem uma participação importante e decisiva na cultura piauiense. Quer dizer, essa ligação da família, que aí passa do seu pai para o senhor, enfim, só como historiador, um homem que conhece história, é um intelectual também, gosta de livros, como seu pai. Enfim, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente resgatar esse capítulo que é importante da história do Piauí. Bom, realmente meu pai foi deputado por 6 mandatos, mas sempre foi chamado de professor Wilson Brandão, nunca de deputado. Ou seja, o que era forte nas suas características pessoais era o magistério, né? Então, ao longo da sua vida... Só lembrando, ele era professor da Universidade Federal do Piauí. Primeiro da Faculdade de Direito, isolado, né? Antes da Universidade Federal. Existia apenas a Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia e Faculdade de Filosofia. Quando a universidade foi criada, então elas foram encampadas pela Universidade Federal do Piauí. Então ele foi professor onde hoje é ali na Praça do Frei Pisa, né? A Biblioteca Cromwell de Carvalho era a Faculdade de Direito do Piauí. Lá ele foi professor de Direito Civil. Depois, na própria Universidade Federal, se afastou por um longo tempo em razão do mandato, que ele não podia exercer o mandato de deputado e ao mesmo tempo ser professor. Mas, encerrando seu 6º mandato, já perto dos 70 anos, ele voltou à cátedra e voltou a ser professor. Mas, na realidade, o professor Wilson Brandão ele tinha um fascínio pelos livros, um fascínio pela leitura. E ele sempre dizia, e gostava de citar, uma frase de Nelson Mandela, que dizia que, olha meu filho, para mim, para minha irmã, para meu outro irmão, dizia, olha meu filho, ouça o que o Nelson Mandela disse. Diz, o que foi, pai? Ele disse que a educação é a arma mais poderosa para se transformar o mundo. Então ele sempre teve essa visão de mundo que sem a educação, sem a cultura, sem o conhecimento, sem a ciência, ninguém vai para frente. Então nós adquirimos isso em família, minha mãe também professora da Universidade Federal, professor de francês na Universidade Federal, e eu terminei saindo da engenharia, entrando para a política, eu era engenheiro da CEPISA, e enveredei pela política e foram aí 9 mandatos, 36 anos. Mas antes da gente falar, a questão da cultura, que é essa ligação, essa paixão do professor Wilson Brandão pelos livros, como o senhor disse, era muito mais professor Wilson Brandão do que deputado Wilson Brandão. Ele é responsável pela criação da Secretaria de Cultura. Quer dizer, a Secretaria de Cultura que existe hoje, ele foi decisivo. Perfeitamente. Existia até o primeiro governo Alberto Silva, Secretaria de Educação e Cultura. E nesse governo, o governador Alberto Silva, com as suas ideias, com seus planos, com a sua mente voltada para um grande Piauí, achou que devia separar a educação da cultura, que nós tínhamos uma cultura muito rica, deveria ser tratada independentemente em uma secretaria. Então o professor Wilson Brandão, nesse momento, foi chamado, já era deputado, foi chamado pelo governador Alberto Silva para instalar a Secretaria de Cultura. E pelo destino e pelos caminhos da vida, foi exatamente onde hoje é a Academia Piauiense de Letras. Ali foi a primeira sede da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, né? E foi instalada, ele fez um grande plano editorial naquele tempo. Ele foi do zero, né?
A secretaria que ele montou ali, ele teve esse trabalho de montar todas as bases, a estrutura. Ele voltou muito para a questão do teatro do Piauí e principalmente deu uma contribuição que eu acho fantástica. Foi através da sua Secretaria de Cultura que ele criou um sentimento de manutenção dos grandes prédios antigos do Piauí, né? Na sua gestão, primeira gestão da década de 70 ainda, ele restaurou a Igreja de Oeiras, né, Nossa Senhora das Mercês, como também o Palácio Major Sereno Mérito e a Casa da Pólvora. Foram as primeiras obras que deu o pontapé inicial para o sentimento de preservação da nossa memória dos edifícios do século XIX, quando foi criada a Teresina, depois criou o Museu do Piauí, onde era no passado o Tribunal de Justiça, tinha sido antes a sede do governo do Estado, onde hoje é o Museu na Praça da Bandeira. Então foi uma série de obras e de ações materiais e imateriais que deu o início a repito, esse sentimento de preservação e do despertar da rica cultura do Piauí. Essa lição, como o senhor falou, ele deixou para a família inteira e para alunos e para quem conviveu com ele, trabalhou com ele, a importância da educação, a importância dos livros, a importância da leitura, do conhecimento. Mas aí já chegando na sua história, eu queria saber como é que foi essa transição aí, porque o professor Esplendor é da área de humanas, direito, filosofia, história, o senhor vai para a engenharia, depois migra para a história, como é que foi esse... Por direito e para história. Primeiro foi história e depois veio o direito. Né? E a verdade é que eu não tinha, na época, maiores pretensões de entrar na política. Eu morei 8 anos fora do Piauí, morei 1 ano nos Estados Unidos, o primeiro ano do ensino médio, depois 7 anos em Belo Horizonte, formei lá em engenharia elétrica, na PUC de Minas Gerais. Mas quando cheguei, meu pai fez um apelo para que eu o substituísse na política, né? E não era o meu plano. O senhor ainda como engenheiro? Engenheiro da CEPISA, mas terminei enveredando por esse caminho para tirar 1 ou 2 mandatos e terminei, que estou já com 9 mandatos. Né? São 9 mandatos. Bom, mas aí o senhor então chega engenheiro, formado em Minas Gerais, o senhor, através de um apelo do seu pai para seguir essa carreira política, manter essa história, eu sou candidato a deputado estadual, o senhor vai eleito, e aí segue o senhor disse, está aqui 1 ou 2 mandatos, esse é o nono mandato, sou o decano da Assembleia Legislativa, e a migração da engenharia para o direito e história. Bom, aí desse ponto aí... São coisas meio opostas, né? É verdade, mas a engenharia que a gente estuda a lógica, é a mesma lógica do raciocínio do fato no direito. É a lógica do raciocínio, né? Você tem um problema numa equação da matemática, na equação na integral da matemática, você tem também na lógica do raciocínio de uma questão do direito. Então, não obstante eu já ter o incentivo do pai e da mãe na área de humanas, a Assembleia também me ajudou muito com isso. Né? Eu achei que o curso de Direito era importante pela Comissão de Constituição e Justiça, era importante para debater as grandes questões da Constituição, do Estado do Piauí, do que fosse necessário, das leis, das proposições que estavam em plenário, como também a história foi naturalmente uma opção muito pessoal. Né? A história não foi para mim um meio de vida como foi a engenharia, mas foi uma opção pelo amor que eu tenho à história, especialmente a história do Piauí. É tanto que depois de tudo isso aí, publicamos um livro, depois uma reedição ampliada, e depois, naturalmente, que é uma alegria muito grande fazer parte da Academia Piauiense de Letras. O senhor, como é apaixonado por história, o senhor Pedro II é um prato cheio, né? É verdade, É um prato cheio. Eu estive lá fazendo algumas matérias, mas, logicamente, o jornalismo ele um pouco, se assemelha um pouco à história por conta de contar a história. Mas é um contar a história mais superficial. Mas eu tive lá, acho que 3 dias, encantado com as figuras e as histórias que eu ouvi e que relatei nas reportagens. E Pedro II, além do contexto histórico que ele está
colocada a cidade de Pedro II, nós temos também uma academia Pedro II Letras e Artes, que ela realmente vive um momento assim fantástico na sua atuação dentro da cultura de Pedro II e também na cultura do Piauí. Nós temos frequentado a Campo Maior, Altos, a Academia Pedro de Letras aqui em Teresina, temos feito uma série de saraus, tudo isso desperta no jovem, que é o que é mais importante, né? A academia não serve apenas para discutir a literatura portuguesa, a literatura brasileira, discutir obras literárias, discutir a história, mas serve para despertar nos jovens o interesse pela cultura. E nós temos feito muito isso em Teresina, aqui na PL, mas também na APLA em Pedro II. Agora, eu lembro, vamos já falar de política, eu lembro, deputado, o senhor conhece, obviamente, a fundo Pedro II, ali no centro, ali na Rádio Imperial, ali naquela... Tem uma praça. Praça da Matriz, que é a Praça Domingos Mourão Filho. Isso. Eu estive ali em algumas casas, ali, algumas residências, eu não lembro quem da família Mourão, eu estive lá, Marcos. É o Marco Mourão. Pronto. E sua mãe, Dona Iracema, reside naquela residência. Isso. E o Marcos foi me mostrar lá a arquitetura. Eu fiquei assim, encantado com e os documentos ali que tem lá. É uma casa que tem um verdadeiro antiquário ali. Exatamente. Né? Móveis, documentos, fotografias. É fantástico aquela Tem residência. documentos da época do Império. Da época do Império, é verdade. Esses são verdadeiros tesouros ali. Muito bem preservada a memória na casa da Dona Iracema Mourão. É verdade. E ali a praça em si muito aconchegante. Sem contar que o clima E lá na prefeitura, tem uma tela de Dom Pedro II, uma tela grande, que foi pintada por uma irmã do Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui em Teresina. E que no próximo ano fará agora 100 anos da sua doação à municipalidade de Pedro II. 100 anos da obra? 100 anos da obra. A prefeita Betinha agora restaurou essa obra, está restaurada por um Pedro II-ense, Jackson Cristiano. Perfeita a obra, é uma tela imensa na parede da sala de reuniões da prefeitura, que fará agora exatamente 100 anos que foi doada para a municipalidade. Deputado, como é que foi embora o senhor já tivesse uma certa familiaridade com a política, por conta do seu pai, mas aí uma coisa professor Wilson Brandão, seu deputado, conversar, dividir situações do parlamento, outra coisa é o senhor entrar efetivamente para o parlamento, ser deputado estadual. Como é que foi esse impacto da política na sua vida? Um impacto muito grande, até porque, como eu lhe disse, não era pretensão minha enveredar pelo caminho da política. Eu queria ser efetivamente um grande engenheiro, né? E você não consegue definir o seu destino de vida. As coisas vão acontecendo e você vai se adequando à vida. Então, esse caminho da política, ela terminou que, depois de tantos mandatos, eu posso me sentir um vitorioso. São 9 mandatos, acho que nem na Assembleia, de 1835, da instalação da Assembleia até hoje, apenas o deputado Humberto Reis teve 11 mandatos. Eu tive 9, o deputado Fernando Monteiro teve 9 mandatos, depois Sebastião Leal, o Valdemar Macedo tiveram 8 mandatos. Então, eu me sinto vitorioso, me sinto com a missão cumprida no parlamento, né? O que eu me propus a ser como homem público no Piauí, como parlamentar, fui aqui no Piauí, exerci 4 secretarias de Estado. Então, só relembrando, o senhor exerceu secretaria de governo? De governo, no governo do Wilson Martins, secretaria de Mineração e Energias Renováveis no governo Wellington Dias, secretaria de Justiça no governo Hugo Napoleão e secretaria de Programas Especiais no governo Freitas Neto. Exerci por várias vezes presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Administração Pública, Comissão de Segurança Pública, enfim, as comissões da Assembleia eu passei por todas, com exceção da Comissão da Mulher, que sempre nós damos preferência naturalmente para que a mulher presida, né? Então foi um momento, apesar de impactante no começo, mas foi um momento que dominou a minha vida. Foi a vida pública, porque eu tenho 64 anos de idade e 36 de mandato parlamentar. Então, mais da metade da sua vida dedicada a... Perfeitamente. E onde você pode procurar, você conhece bem a política do Piauí,
nas minhas bases eleitorais, de norte a sul do estado, você pode procurar, onde o deputado Wilson Brandão foi votado, tem a marca do trabalho lá. É a marca do trabalho da obra pública, da obra material, como também da obra imaterial. O que seria uma obra imaterial que eu trabalhei para que acontecesse isso? Por exemplo, quando foram criados os municípios, no Piauí, no governo Freitas Neto, e uma parte depois no governo Mão Santa, muitos povoados tinham apenas uma escola do ensino fundamental menor, até a 4ª série. Né? Algumas tinham até a 8ª série, que hoje é até a 9ª, tinha até a 8ª série. Ensino médio em nenhuma delas. Então foi uma luta muito, muito intensa que nós tivemos na Assembleia como parlamentar de implantar o restante do ensino fundamental de 5ª e 8ª série, que hoje é de 5ª a 9ª, como também o ensino médio. Isso nós temos um trabalho assim, dedicado, trabalho sendo deputado de governo, sendo deputado de oposição, mas sempre tivemos como bandeira a educação e cultura e, dentre elas, a implantação do ensino médio em todos os municípios criados no Piauí na década de 90. Hoje nós temos até municípios novos que eu digo instalados há 30 anos atrás, que até a universidade, faculdade já existem. Então, foi o trabalho material da obra pública, da unidade básica de saúde, do hospital, da estrada, do mercado público, mas também da obra imaterial, que foi exatamente isso aí, buscando instalar, né, a educação, buscando instalar uma política pública, um projeto social no município. Então, eu me sinto assim, Douglas, vou sair da política realizado, vitorioso e feliz por tudo que eu fiz pelo nosso estado. E tenho certeza que eu saio em 2027, dia 31 de janeiro, vendo um Piauí melhor do que quando eu cheguei em 1990. Claro que o mundo mudou e o Piauí mudou também. Nós estamos perdendo a guerra da segurança pública. Por mais que a gente invista, que tenha um olhar especial para a segurança, nós estamos perdendo essa guerra. Naturalmente, nós melhoramos a nossa qualidade das estradas, a mobilidade urbana melhorou fundamentalmente, a saúde, temos problemas? Temos. O SUS é o programa social, o maior programa social do mundo de saúde pública, né? Mas, infelizmente, não conseguimos ainda dotar os municípios dos estados e a própria federação de recursos que possam estar superando todas as demandas que chegam lá. Mas melhorou muito. A educação nem se fala. Depois veio a criação do Fundo da Educação, do Fundeb, depois o Fundeb, o Fundef, depois o Fundeb. Isso melhorou demais também a educação. Mas eu sinto que o Brasil melhorou, o Piauí também melhorou muito. Os nossos índices, o IDH, tem melhorado bastante. Então, o índice da educação também. Então, eu acho que nós estamos vivendo um bom momento para o Piauí. Deputado, desde 90, o senhor falou, 36 anos dedicados à Assembleia Legislativa, como parlamentar, são 9 mandatos de deputado estadual. O que é que mudou, deputado, de quando o senhor entrou em 1990, da política que era praticada naquela época? Eu tive uma conversa fiz uma entrevista e conversei com ele também, com o governador Napoleão, e ele, relembrando as campanhas contra Alberto Silva, como eram. E um detalhe, deputado, que me chamou a atenção é o seguinte: todo mundo dizia, olha, o Brasil hoje é polarizado. Mas ele, relembrando detalhes da eleição contra Alberto Silva, havia uma polarização fortíssima no Piauí. É verdade. Quem era o Napoleão, quem era o Alberto Silva? Existia uma polarização, né? E ali, eleitores, eu lembro dele dizendo, olha, eu encontrava cartazes meus com brinco, então tinha esse tipo de, né? Era da política da época. Aí a gente continua, deputado, com uma polarização, só que com uma polarização raivosa, uma polarização que agride, uma polarização que tira vidas, uma polarização que intriga. De 90 para cá, como é que o senhor caracterizaria esses momentos que levaram a política a chegar na situação que estamos hoje? Há aquela época de PDS, depois PFL e PMDB, que era, como se diz, era a polarização política no Piauí e em muitos estados da federação. Não existia a polarização ideológica, existia a polarização absolutamente política.
né? Os conceitos de PFL, PDS e PMDB eram muito parecidos. Hoje nós temos uma polarização ideológica de extrema direita com extrema esquerda que não leva a nada, não leva absolutamente a nada. O povo, o eleitor brasileiro, o eleitor do Piauí não quer saber se você é um candidato de direita ou de esquerda, não. Ele quer resultados. Ele quer que você leve para a cidade dele a boa escola, que você leve que você entregue uma saúde de qualidade, que você tenha um acesso de qualidade para o seu município, para os seus povoados, uma boa estrada vicinal. Ele não quer saber se você é de direita ou de esquerda, né? Mas, infelizmente, as lideranças nacionais levaram o Brasil a se dividir. Hoje o Brasil continua dividido, né? Nós precisamos distensionar isso aí, né, para que a gente possa buscar uma política de resultados, não de brigas e picuinhas e de conceitos ultrapassados, né, que não devem ser nem discutidos mais em palanque político e palanque público, né? Então, eu acho que o que mudou foi exatamente isso, né? Nós tínhamos polarizações, mas que não eram ideológicas, e hoje nós temos polarizações políticas ideológicas. Eu lembro que havia o Napoleão Alberto Silva, depois o governador Napoleão contou que em algumas solenidades no Palácio Karnak, o ex-governador Alberto Silva participava, ele até confidenciou que o governador Alberto Silva dizia, o governador sempre chamava ele para compor a mesa, e ele disse, olha, se for me chamar, esqueça o governador, é engenheiro Alberto Silva. Ele fazia questão de como o seu pai não era deputado, era um professor, ele era um engenheiro. Então, houve ali uma reaproximação com Alberto Silva. Nós tivemos uma campanha também polarizada entre o Hugo e o Wellington Dias. Mas logo depois... Tivemos com Freitas Neto e o Alferraz. Mas logo depois que o Wellington venceu a eleição, o Hugo recebeu no Palácio Karnak. Tanto é verdade que quando o atual governador Rafael Fonteles ganhou a eleição, o primeiro conselho que o governador Wellington Dias disse para Rafael Fonteles foi o que ele recebeu do Napoleão. Eu vou lhe dar 3 conselhos que são fundamentais para você fazer uma boa gestão. Paciência, paciência, paciência. Foi o mesmo conselho. Então, se a gente observa nessa linha do tempo, deputado, como o senhor disse, tinha uma polarização. Tinha um grupo ali, PMDB, PDS, PFL, mas as pessoas conviviam depois. Havia um convívio depois, uma admiração mútua. Hoje é algo assim, hoje é uma guerra efetiva, né? Piorou, na sua opinião? Piorou em termos de relação de grupos antagônicos, piorou. Mas aqui no Piauí nós temos uma boa relação, né? A oposição se entende bem com a base do governo, a base do governo se entende bem com o deputado de oposição. Existe essa troca de relação que é muito importante para o bom entendimento. A Assembleia é uma casa do entendimento, é uma casa da discussão, uma casa do debate. Então, a polarização não levaria a nada. Então, hoje nós temos, né, já tivemos no passado debates acalorados, é importante para o parlamento, você ter o bom tribuno, você ter boa discussão nas comissões técnicas, você ter a boa audiência pública, trazendo a população para dentro, né, para dentro da Assembleia, trazendo os sindicatos, as associações para discutir os projetos dentro da própria Assembleia, né? Então, tudo isso melhorou, com certeza melhorou. A Assembleia era um poder fechado, apesar que nós éramos representantes do povo, mas era um poder mais fechado e ao longo do tempo, né, as próprias audiências públicas foram importantes no sentido de a Assembleia estar com suas portas abertas para a discussão, para o debate, para o entendimento. Esse aspecto é realmente hoje é preocupante a situação que a gente vive, mas enfim, como o senhor disse, tem que distensionar. A gente nem imagina como é que será, por exemplo, a próxima eleição presidencial. Deputado... Mas mudou muito, vê como o Brasil mudou. Quando eu fui candidato a primeira vez em 90, e em 94 ainda, foi quando começou o voto eletrônico, né? O voto era manual, era na cédula. Aquela contagem, apuração. Se você perguntar hoje um jovem de 16 anos, ele não tem nem ideia o que é isso. Sério, votar em papel, como é que é isso? Votar no número, né? Para deputado, vote no nome ou no número, você tinha que registrar 3 nomes, nome completo e mais 2 nomes.
Né? Ou seja, o jovem de hoje nem entende o que é isso. O Brasil melhorou nisso aí. As apurações no Verdão. Ali era uma tortura. Você passar, depois de passar 3, 4, 5 meses numa campanha eleitoral, que eram mais longas as campanhas eleitorais, você passar 10 dias, 15 dias apurando. Sem contar as fraudes, né? Sem contar o mapismo, né? O mapismo, né? Então, aquilo era uma tortura para os candidatos que estavam esgotados de passar circulando nas mesas apuradoras com fiscais, e era aqui em Teresina, era em Valença, era em Pedro II, era em Corrente, era em Parnaíba. Era assim uma coisa assim que era inimaginável para o dia de hoje o que acontecia há 30 anos atrás. 5 horas termina a votação, e aí quem está na sessão e tem a senha vota. E aí vamos colocar aqui 6, 6 e meia, quer dizer, 8 e meia, já tem praticamente o resultado da eleição. É muito rápido, quer dizer, a segurança, enfim. Deputado, são 9 mandatos, é muito mandato, realmente. 9 mandatos, as secretarias que o senhor ocupou, as presidências de comissão. Mas por que o senhor chegou a uma coisa que eu disse, inclusive, na abertura do jornal, raramente a gente observa em parlamentares que tentam protelar o máximo possível os seus mandatos. Essa é uma decisão sua, o senhor tomou uma decisão, disse, olha, como o senhor disse, eu fiz um balanço, dei minha contribuição, então chegou o momento de colocar um ponto final. Como é que foi a reflexão para chegar a essa decisão, deputado? Que imagino, para muitos é uma decisão impensável até, mas também não é uma decisão tão fácil, né? É verdade, não é uma decisão fácil porque a minha vida foi praticamente a política, mas eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Por algum motivo você chega ao fim. Chega ao fim de não querer ser mais, não querer mais exercer a advocacia, não querer mais exercer a engenharia, se aposentar do serviço público, né? E chegar ao fim também até a vida. Né? Até a vida chegar ao fim. Então, chegou um momento da minha vida agora, com certas limitações de saúde. Eu tenho um problema sério de coluna, né? E isso me traz uma série de limitações para a viagem. Como é você que rodou esse Piauí todo? Como é que você consegue se eleger deputado sem viajar? Sem dar apoio às bases? Né? Então, isso foi o fator primordial, preponderante para essa minha decisão, que tomei ainda em 2023, logo que comecei esse nono mandato. E também, naturalmente, que vendo que em razão desse problema de saúde, eu também estaria concluindo, né, a minha missão no parlamento. Acho que eu só não fui presidente da Assembleia porque por sucessivas eleições o presidente Temício foi reeleito, né? Foram 18 anos de mandato, né? E os deputados tiveram poucas oportunidades para ser presidente da Assembleia, mas isso aí não tira nenhum pedaço. O importante é que eu cumpri a minha missão no parlamento, né? E acredito que esses 2 anos agora estou fazendo com o mesmo vigor, com a mesma intensidade de quando comecei, mas naturalmente encerrando minha carreira política, né? Tenho 2 filhas que trabalham na iniciativa privada, não querem saber de política, e a política, Douglas, tem que ser feita com muita paixão, com muito amor e para quem gosta. Você não pode entrar em política e se entrar e não gostar, saia dela. Porque é um ambiente desgastante, é um ambiente de muitas angústias, de só problema na sua cabeça diariamente. Cobranças, né, injustiças que cometem com você, traições que cometem com você, né? Mas minhas filhas disseram que não queriam entrar na vida pública. O senhor seguiu o caminho do seu pai. Suas filhas disseram, não, política não... Então, estou encerrando em razão desses fatores que me foram decisivos para essa decisão, para tomar essa decisão. Depois de findar o mandato, como é que vai ser a vida do ex-deputado Wilson Brandão? Bom, nós temos vários projetos pessoais, mas eu pretendo continuar na vida pública, não como parlamentar. Vamos buscar aí, junto com os amigos que nós temos no Estado, permanecer trabalhando pelo Piauí. Eu posso dizer que eu nasci para ser servidor público estadual do meu estado, Piauí. Então, enquanto tiver saúde, disposição, quero continuar na vida pública trabalhando pelo nosso estado. O senhor tem algum projeto, uma fundação, algo do gênero? Como é que o senhor pretende realizar essa atividade? Nós temos várias ideias que ao longo desses 2 anos nós vamos definir para que caminho nós vamos seguir.
O senhor tem também uma outra responsabilidade, é sua responsabilidade também, a prefeita Betinha, prefeita de Pedro II, sua esposa, ela era vice-prefeita, por conta de uma fatalidade, enfim, o prefeito Alvimar falecer durante o exercício do mandato, ela assume o mandato, e aí assume naquele momento de comoção, momento difícil. Verdade. E embora ela tenha um marido muito experiente, mas uma coisa é ela vice-prefeita, outra coisa é estar na cadeira de prefeita, e aí ter que tomar as decisões. E ela segurou as rédeas da administração municipal, tocou a administração municipal, concorreu à reeleição, teve a vitória que foi, digamos, um aval da população ao que ela fez, e ela não chegou a exercer o mandato inteiro, vai agora completar, sim, os 4 anos. Só tem essa outra tarefa de ajudar também a prefeita a cuidar de Pedro II. Né? Perfeito. A Betinha, ela tem já uma longa experiência na vida pública. Ela foi diretora-geral da Assembleia, ela foi diretora financeira da GESPIS, ela participou na assessoria do SESC Senac, né? Assistente social de várias prefeituras, da APAI de Pedro II, foi secretário de Finanças da Prefeitura de Pedro II, quando seu irmão Valmir Café era prefeito. Então, por ter tanta experiência, já vivência na vida pública e administrativa, que eu nem interfiro na gestão dela. Os Pedro Segundenses sabem que o Wilson Brandão não interfere na gestão. Eu trabalho as questões estratégicas, trabalho com os senadores da República, eu trabalho com os deputados federais votados no município, com os deputados estaduais votados no município, trabalho na estratégia do Festival de Inverno, trabalho nas políticas públicas que a gente vai buscar e atrair para Pedro II, o turismo, a cultura. Então é dentro desse contexto que eu estou inserido na gestão da prefeita Betinha. Mas as questões internas, as decisões, questão interna corporis da prefeitura, trata a Betinha com seu staff, com sua equipe, né, de governo. Mas naturalmente que a contribuição que eu puder dar para o meu município, com toda certeza darei com o maior amor, com o maior carinho e, acima de tudo, com o maior compromisso que eu tenho por Pedro II. E aí, daqui a 2 anos, aí, só tem mais tempo de passar um período maior em Pedro II, né? Passar mais respirando aquele apuro, aproveitando aquele clima serrano. Com muita leitura. Tem livros, o senhor como historiador, tem muitos livros para escrever também, né? Buscando escrever mais, a vida pública, o mandato de deputado nos tira muito nosso tempo, a gente fica muito absorvido com as questões da política, mas eu estou agora na fase de concluir aqui para o próximo ano, meados de 2025, um novo livro, que é o Piauí no Senado, Império e República, onde eu faço uma história de a participação dos senadores piauienses do Senado, como também a biografia de cada um, de quando exerceu o mandato, né? Então isso aí está sendo trabalhado para que até julho, espero estar com esse livro concluído. Deputado, queria agradecer a sua presença, foi uma excelente conversa, uma conversa que a gente falou de política, mas não falou de política partidária, não ficou falando dessa... Só, pode nos dizer que a gente não falou, o senhor falou que houve essa melhoria no Piauí, no Brasil, a sua avaliação do governador Rafael Fonteles? Uma ação positiva. É um jovem com muita disposição para o trabalho, preparado, foi secretário de Fazenda, que é o coração de uma gestão durante 8 anos, conhece o Piauí, estudou o Piauí, então acredito que em razão desses fatores positivos, do que ele tem de preparo, inteligência, ele tem feito um bom governo e esperamos que ele possa fazer ainda melhor nos próximos 2 anos. Aproveitar a oportunidade de o senhor deixar uma mensagem para os piauienses, já que a gente está em dezembro, nos aproximando do Natal, uma mensagem para os piauienses, mas claro, com uma atenção voltada aos pedro-segundenses. Eu queria naturalmente desejar um Natal cheio de muita luz, que a gente possa refletir do que aconteceu em 2024 e projetar os sonhos e as realizações para 2025. Então, eu desejo aos piauienses, desejo a você, a toda a equipe do Grupo Dia, um Natal de muita paz, de muita conciliação, de muita harmonia, que os nossos sonhos possam ser realizados em 2025
e que o Pedro Segundense e que o piauiense possa ter os seus sonhos, possa ter a harmonia da sua família, com seus amigos, e buscar sempre aquilo que seja melhor para o nosso estado, melhor para os nossos municípios, melhor para a nossa sociedade. Deputado, obrigado mais uma vez. E eu queria deixar aqui bem público aqui, né, que eu queria que o senhor voltasse uma outra vez, antes do senhor deixar efetivamente a vida pública, e o senhor como um homem de leitura, um homem da cultura, o senhor está convidado para voltar aqui para os lançamentos dos livros, para a gente aproveitar a oportunidade e tornar públicas as obras que o senhor escrever. Eu tenho certeza que o senhor vai dedicar parte desse tempo a esse escrito. O senhor já anunciou um novo livro, e é sempre importante esse incentivo, algo que o senhor aprendeu com o seu pai, que o senhor mantém agora como historiador. Obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, Douglas, obrigado ao grande amigo que eu tenho, o Valmir Miranda, e a toda a equipe do Grupo Dia.